Oi pessoal, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, mais um capítulo do nosso livro Missões Saber Cuidar, leitura de hoje 13 de março, segundo domingo da quaresma. Este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Tema, Missão Vicentina, é Deus quem nos escolhe. Vamos chamar então a nossa convidada de hoje, Toninha, é com você. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Ele disse: Eu sou o Senhor, que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão essa terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes, uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: Aos teus descendentes darei essa terra, desde o Egito até o grande rio, o Eufrates. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses 2 homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias
não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Reflexão vicentina. Neste segundo domingo da Quaresma, período de reflexão, de oração, de penitência e de caridade, as leituras nos mostram que o caminho para a conversão é fazer a vontade de Deus e aceitar que Ele nos acompanha no caminho, apesar de nossas fragilidades. Em primeiro lugar, as leituras nos mostram que Deus nos escolhe. Escolheu Abraão no Antigo Testamento para que a sua descendência fosse tão numerosa quanto as estrelas do céu. Escolheu Paulo para que, depois de convertido, fosse nosso modelo e nós fôssemos seus imitadores. Dessa forma, observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos, o modelo do plano de Deus para nós. Ele escolheu os apóstolos para que, a exemplo de Pedro, João e Tiago, pudessem ser testemunhas da sua transfiguração no monte. Como vicentinos, sabemos que somos escolhidos. Nossa vocação é um dom de Deus que assumimos como nosso plano de vida. Seguindo Abraão, não temos limite para o nosso serviço. Seguindo Paulo, não deixamos um minuto de servir à vontade de Deus. E seguindo os apóstolos, temos a graça de nos transfigurar diante de Deus cada vez que nos convertemos pelo serviço ao pobre. Em segundo lugar, somos frágeis. Abraão dormiu um sono profundo e passou por um grande e escuro terror. Pedro, João e Tiago também caíram no sono e tiveram medo da nuvem que os cobriu com a sua sombra. É necessário ter consciência de que somos frágeis e ter a virtude vicentina da humildade para saber que tudo o que somos e fazemos vem de Deus. Só os santos passam pelas noites escuras da dúvida, do medo e da sensação de vazio, apesar de suas vidas serem um serviço total e incondicional aos outros. Madre Teresa de Calcutá é o exemplo mais recente de santa da caridade que passava também pelas noites escuras. Finalmente, Deus nos converte para que estejamos na plenitude de sua glória. Quando Abraão despertou, o sol trouxe a aliança que o Senhor fez com ele. Paulo nos diz que a luz do Espírito Santo traz a certeza de que a nossa pátria está nos céus. A luz das vestes de brancura refulgente, descrita no Evangelho, trouxe alegria aos apóstolos Pedro, João e Tiago, de forma que eles reconheceram como era bom estar lá e não queriam sair da montanha de perto de Jesus transfigurado. Se aceitamos o plano de Deus e o colocamos na humilde prática vicentina, a claridade da nuvem do céu sempre nos despertará, dizendo-nos que estamos muito perto daquele que explicitamente foi chamado por Deus de meu filho, o meu eleito. E tudo isso acontece apesar de nossas fragilidades, de às vezes dormirmos e passarmos por noites escuras. Esses sentimentos fazem parte da missão. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, estamos dormindo e deixando a história passar ou estamos atentos aos fatos e lutando para a construção de um mundo novo? Terceiro, nossa ação junto aos pobres é capaz de transfigurá-los, tornando sua vida melhor e resgatando a sua dignidade? Obrigada por mais essa leitura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caro confrade, querida consórcia, como nós estamos vivendo? Será que nós também estamos dormindo, deixando que tudo aconteça? Nesse período difícil que estamos vivendo, esses 2 últimos anos de pandemia, como seria bom acordar e tudo já ter passado, não é verdade? Mas Deus nos quer de pé, Deus nos quer agindo, Deus nos quer na presença da sua glória eterna. Abraão, depois de passar por uma noite escura, Deus realiza com ele a sua aliança. Os apóstolos, depois de estarem na presença de Jesus e mesmo assim caírem num sono profundo,
quando acordam, veem a glória celeste. E o Pai dizendo: este é o meu filho, o escolhido, escutai-o. Por isso hoje é preciso que nós também escutemos Jesus, escutemos o Filho amado do Pai, que nos quer transformando a vida das pessoas, que nos quer agindo, que nos quer transfigurando. Na reflexão que acabamos de ouvir, diz que, seguindo os apóstolos, nós temos a graça de nos transfigurar diante de Deus cada vez que nos convertemos pelo serviço ao pobre. Olha que bonito, gente. Olha que bonita a nossa missão, a nossa vocação. É possível também nos transfigurarmos toda vez que nos colocamos a serviço do pobre, que lutamos para que ele tenha dignidade, que lutamos para transformar a vida dele, para transfigurar também a vida dele, que mostramos a essência da glória eterna para a qual nós caminhamos. Que o bom Jesus nos ajude a caminhar todos os dias na sua presença, mas sem dormir, sem cochilar, bem acordados e bem atentos à realidade, para que possamos ter força de modificá-la, de transformá-la, de transfigurá-la também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,